Você que está em casa, que não pôde vir no culto presencial, Deus te abençoe. Você é muito bem-vindo à nossa igreja, a Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno está em 160 países, ministrando a palavra de Deus de forma contínua, através de projetos missionários, obras sociais, e ministrando a palavra de Deus até em lugares hostis e lugares que não aceitam a igreja. Nós estamos lá como um café, como alguma coisa, ministrando a palavra de Deus. E nós convidamos você que está nos assistindo a fazer parte desse time, junto conosco. Investirmos no maior investimento de Deus, que é a família. A família é o maior investimento de Deus. Eu vou com vocês aqui já para um texto em Salmos 68, 6, que diz assim: Deus faz que o solitário more em família. Deus faz que o solitário more em família. Talvez você chegou no culto e você é uma dessas pessoas solitárias. Talvez você está nos assistindo em casa e você é uma dessas pessoas solitárias que sonha em construir a sua família. Deus está nesse projeto. Deus está com você. E Ele quer construir com você a sua família. A família é um projeto de Deus, não se esqueça. Nós vamos analisar alguns pontos aqui de Gênesis a respeito da formação mais importante de Deus, que é a família, da instituição mais importante, que é a família. Mas eu queria introduzir esse culto dizendo para você o seguinte: nós somos criados para habitar as estrelas. Nós somos criados para habitar as estrelas. Como assim, pastor? O Senhor Jesus que disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Sabe, gente, um dos sonhos de pai que tem filhos e filhas, não sei se você vai se identificar, é construir uma casa grande, onde a gente pode receber um dia os filhos, os netos, e todo mundo em volta da mesa, e fazer aquela bagunça, e fazer aquele almoço em família, e tá todo mundo junto. Depois, se a gente está com um problema ali, eu de última hora passei a tarefa para eles, mas eu ia colocar na tela para vocês a minha família. 36 netos da minha mãe, não sei quantos bisnetos, 10 filhos, todo mundo junto. A gente se junta no Natal para a gente fazer uma festa, e é aquela bagunça, e é aquela festa. Então, meu pai, o Senhor já o levou, mas é um sonho de todo pai ver os filhos unidos, ver os netos chegando, e ter aquele almoço de família, aquele churrasco, e falar do futebol, e fazer o bullying que a gente faz entre filhos, né? E um tira o sarro do outro, e um brinca com o outro. Deus fez uma casa grande. Não fez só o planetinha Terra aqui. Deus fez uma casa grande. Teria sentido, seria inteligente você construir casas enormes e querer a sua família só num cubículozinho, num lugarzinho, pequenininho, apertadinho, e as casas ficarem vazias? Não, não seria inteligente. Então eu penso assim: Deus é um ser supremo, onisciente, onipresente, onipotente. Ele é um ser todo-poderoso, e Ele criou tudo isso para o homem habitar. Jesus falou: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, nós estamos indo para os melhores lugares. Nós estamos passando por uma fase aqui, é como se nós estivéssemos passando por um teste, e passando por um treinamento, para habitar a glória eterna de Deus, o planeta de Deus. Nós precisamos ser lapidados, e chegarmos à imagem de Cristo, a estatura perfeita de varão perfeito, e Deus faz isso dentro da nossa família. Deus faz isso com a gente dentro do ambiente familiar. E é disso que eu queria falar com vocês hoje. Esse mês nós vamos falar mais sobre família, tá bem? Semana que vem, pastor André tem um tema muito especial também sobre família, e nós vamos falar de família esse mês. Mas olha só, Deus é e sempre será o maior defensor da família. Gente, eu tenho alguns dados aqui, olha, nos últimos 10 anos, isso aqui é para a família brasileira, eu não estou falando de dados globais, só no Brasil, né? Isso aqui está no portal Brasil, no site Portal Brasil, é um site oficial do governo.
Nos últimos 10 anos, a taxa de divórcio cresceu 160%. Olha que dado terrível. 160% nos últimos 10 anos. Em 2004, 130 mil pessoas se divorciaram. Em 2014, 341 mil pessoas passaram pelo processo do divórcio. Lares brasileiros têm mais animais do que crianças. E a cada 100 famílias, 44 criam animais, cachorro, gato, papagaio. 36 têm filhos até 12 anos. Então, 44% criam animais, só 36 têm filhos até 12 anos de idade. Foi feito um cálculo que o que o Brasil consome no mundo dos pets, que o Brasil gasta, o movimento financeiro que envolve pets no Brasil é maior que o PIB do Uruguai. Por que eu estou falando isso? A fome ainda mata 12 milhões de pessoas no mundo. Existem muita coisa que dá tristeza e a gente sente vergonha de nós mesmos. Mas tudo que acontece de errado lá fora começa numa família desestruturada e longe de Deus. Então eu convido você hoje para refletir junto comigo e fazer uma pontuação aí, fazer um checklist aí. Será que o que eu estou fazendo e da forma que eu estou conduzindo a minha família está agradando a Deus? Será que eu estou transformando a minha família em pessoas materialistas, desalmadas, que não têm empatia e que não sentem a dor do outro? Pessoas narcisistas? Toda desgraça que acontece lá fora, acontece na família, começa dentro de um lar desestruturado. Agora, irmãos, Deus, Ele é o maior amante da família. Ele criou, depois de criar todas as coisas, Ele formou o homem. Então o plano do diabo não vai mudar. Ele continuará tentando destruir a família o tempo todo. Por quê? Porque a família é o berço, é a joia da criação. Deus criou a família, a imagem e semelhança dele. E o diabo não vai desistir. Hoje o mundo se divide em pessoas tradicionais, que torcem pela família bíblica, pela família tradicional, que lutam por essa família, e uma parte do mundo que quer dizer o seguinte: não, esse negócio de família já era, essa família da Bíblia, essa família tradicional, a gente tem que acabar com ela, porque a gente quer viver do jeito que a gente quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. O mundo se divide hoje. Se nós falarmos sobre comportamento de família, o mundo se divide assim, simples e direto, em dois tipos de pessoas. Uns que acreditam no que Deus acredita. Gente, se o que Deus fez e acredita é bom, então eu acredito e quero investir nisso também. Porque se eu desacredito e não torço pela família, e não quero viver em família, e não quero ver que o desenho e o modelo de família tradicional que Deus criou é o perfeito, eu estou dizendo não para Deus, eu estou dizendo: Deus, você errou. Deus, isso não é bom. E por mais turbulência que você tem vivido dentro da sua casa, dentro da sua família, eu quero dizer para você: busque um acerto diante do altar de Deus. Conserte isso junto a Deus. Quando você tem um GM, ou um Ford, ou sei lá, um Volkswagen, quando você tem um problema com esse carro, ou você quer fazer uma revisão desse carro, você volta aonde? Na concessionária da marca. Você vai aonde? No fabricante. Quando você tem um problema na sua família, uma dificuldade, uma desavença, você volta a Deus que criou a família e conversa com Ele e faz todo o reparo que é preciso. Deus é o maior sonhador dos seus sonhos em família. Ele quer que você sente ao redor da mesa. Então o plano de Deus, gente, é para toda a família. Toda a família. Olha que coisa bacana. Nós podemos dizer, gente, que a primeira casa da terra foi o jardim. E quando você lê lá no Gênesis, você vê que Deus passeava entre o jardim e visitava na viração. O texto diz: na viração do dia. Deus chegava lá
e visitava seus filhos. Tudo bem, meus filhos? Como vocês estão? Dá a mão aqui. Vamos caminhar um pouco. Vamos bater um papo. Ontem a gente teve a reunião lá em casa, dos jovens. Foi muito lindo. Parabéns, Ramon, Ju, Júnior, mesmo de longe, monitorando com a Dai, Manu, os jovens da liderança. Vocês são demais. Estava linda aquela festa, todo mundo comportado, tudo bacana, tudo dentro do padrão cristão. Mas tinha uma menininha lá e um rapazinho lá, mas que eu me diverti com eles, a Rebeca e o Davi. Me diverti com eles. Daniel, Rebeca e Daniel, tudo guerreiro, hein? Daniel e Rebeca, pulamos numa cama elástica lá, rimos muito, e a Rebeca falava umas frases tão bonitinhas, de vez em quando falava uma coisa assim, eu ria sozinho, que lembrava das minhas crianças. Isso é coisa boa demais, gente. Imaginar que Deus nos vê também assim, e olha para a gente com carinho, com amor, e Deus, igual a gente tem às vezes vontade de apertar a bochecha de uma criança que ri para você, e que fala uma coisa bonita, Deus também te pega no colo. Não seja mal criado com Ele, não seja ingrato, porque Ele é o seu Criador, Ele que te formou, desde o início, Ele te formou. Então, o plano de Deus, gente, é para toda a família. Olha, a palavra do Senhor diz aqui em 2 Samuel 6,11, a arca do Senhor ficou na casa de Ussá, ficou na casa dele no texto aí, de Ussá, por 3 meses, e o Senhor o abençoou a toda a sua família. Estou prolongando um pouquinho nessa introdução, porque eu quero que você devagarinho vá entendendo onde é que o pastor quer chegar com esta introdução. Davi, ele queria levar a arca de volta para a cidade de Davi. E aí, eles tinham toda uma maneira, a arca era aquilo que representava, era a presença de Deus no meio do povo. E Davi ia fazendo festa e tal, e todo feliz, mas eles tinham um jeito certo de tocar na arca. Tinha umas varas que eles enfiavam, cada um pegava na ponta da vara, não era assim de qualquer jeito. Aí Ussá escorregou e tocou na arca, e foi fulminado e morreu, por causa do poder da presença. Ele morreu, e aí Davi ficou preocupado e falou, e agora, como é que eu vou com essa arca? Num carro novo que eles estavam levando, depois de colocar em cima daquele carro, ele escorregou e tocou na arca e morreu, e Davi pensou, e agora? Ficou temeroso, como é que eu vou levar essa arca de volta para a cidade de Davi, para a minha cidade? E deixou a arca por 3 meses na casa de Ussá, certamente planejando, vendo como é que eles iam fazer para levar de volta a presença de Deus lá para a cidade de Davi. E enquanto a arca ficou na casa de Ussá por 3 meses, ele foi muito abençoado. Isso é lindo. E aqui a gente começa a desenhar um padrão de onde o pastor quer chegar hoje. Sem a presença de Deus, sem a pessoa do Espírito Santo em nossas famílias, nós somos muitas vezes um amontoado de problema, de frustração, de indignação e até de guerrilhas dentro do próprio lar. Nós precisamos da presença de Deus. Hoje não é mais com um objeto, uma arca, mas é pelo Espírito Santo de Deus. O que você está fazendo que o Espírito não se agrada e que o Espírito não permanece? Uma dica para você. A Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus não habita no meio da contenda. Está faltando perdão, está faltando um bocado de coisa aí, e nós vamos falar sobre isso. Então, a primeira coisa que eu queria delinear com você aqui, lendo Gênesis 2, 21, 25, se você quiser abrir, Gênesis 2, 21, 25, que a palavra de Deus diz assim, e fala sobre a criação da família. Então, o Senhor Deus fez um homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se unirão, tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não se envergonhavam. Nós vamos analisar esse texto aqui, né?
e princípios a respeito da família. Mas deixa eu dar um toque ainda para você, na leitura desse texto, que Deus formou a mulher, como é que o homem estava? Onde é que o homem estava quando Deus formou a mulher? Dormindo, não é? Num profundo sono. É por isso que a gente não entende as mulheres. Porque quando Deus fez, a gente estava dormindo. Profundamente, Farney. Então, quando a sua esposa estiver de um jeito que você não está entendendo o que é, você fala, irmão, eu estava dormindo, não sei como é que Deus fez isso. Muito bem. Então, primeira lição para nós, gente. Primeira coisa que eu quero analisar com vocês. A minha família é definitivamente um projeto de Deus. E se Deus priorizou a família, nós vamos ignorá-la? Se Deus priorizou a família, quem somos nós para ignorá-la? Foi Deus quem fez tudo isso aqui, gente. E a imagem e semelhança dele nos formou e nos colocou no primeiro lar, na primeira casa. Então Deus criou a família no princípio, dando a entender que a família é prioridade. Família é prioridade. Deus decidiu começar a terra com uma família, e se Deus priorizou isso, gente, nós aqui não vamos ignorar. A palavra do Senhor diz em João 15, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, que o fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então Deus nos escolheu e também escolheu o melhor para nós, inclusive a família que deveríamos nascer. Às vezes passa pela cabeça de um adolescente, eu nasci na família errada, eu estou na família errada. Você está na família certinha. Seja você filho biológico, seja você filho de coração, eu quero dizer uma coisa para você com toda certeza, você está na família que Deus queria que você estivesse. A primeira grande decepção da minha vida se tornou numa grande alegria. Olha como Deus faz as coisas, se tornou numa grande alegria. Logo nos primeiros anos de casado, quando eu passando por um exame, depois de tentar ter filhos, descobri que eu era estéril. Deus quis assim. Porém, Deus me deu 2 filhas maravilhosas. 2 filhas lindas que parecem o pai e a mãe. 2 filhas maravilhosas. E Ele quis assim. Olha o plano de Deus. Olha o projeto de Deus. Se formando e se desenhando, né? Então, em cada estação da vida, gente, é possível experimentar a verdade divina de que a família é uma bênção para todos os momentos. Para todos os momentos. Tem coisa melhor do que viver em família? Do que você, quando tinha jogo do Brasil, antes do Covid, aí tinha jogo do Brasil, gente, minha família é muito bagunceira. Mas minha família é muito bagunceira. A família, eu digo, o clã familiar do Manuel, meu pai. A minha família tem um pouquinho da minha bagunça e um pouquinho da quietude da Tânia, a minha família nuclear. Mas o clã, gente, minhas irmãs com buzina, com apito, com a televisão ligada e fazendo torcida na sala, se filmar, você ri 3 dias. As estações da família, não tem coisa melhor do que viver em família. Tem coisa melhor do que você chegar com os amigos e fazer uma comida. Essa semana eu fiz pastelzinho de Belém lá em casa, e tinha uns visitantes, gente, que comeram tudo, gostaram do negócio. Então, tem coisa melhor do que isso? Você fazer um bolinho de chuva, por mais simples que seja, estourar uma pipoca, ver um desenho com as crianças. Isso é família. Andar de bike, de vez em quando descer na praia, molhar o pé lá, na aguinha gelada ou quente, aqui para o norte, aqui para o lado da Baixada de São Paulo, aqui às vezes a água está gelada, né? Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Porque Deus queria assim. Deus não queria uma família carrancuda, de gente estúpida, de gente que não perdoa. Então todas as estações da vida, gente, até mesmo os momentos mais difíceis. Por que a família é tão importante, pastor? Porque você passa os momentos felizes, mas os momentos mais difíceis da sua vida, quem vai te ajudar a superar e passar é a família.
Você pode ter a maior dificuldade, o maior problema, a maior injustiça foi cometida com você. Sabe onde você se recorre? Nos braços da sua família. É o abraço da esposa, é o abraço de um pai, de uma mãe, é uma palavra de conforto da família, que te ajuda a superar, a levantar e a seguir. E às vezes você está quebrado, porque exatamente você se quebrou lá com a família, o relacionamento da família. A grande maioria de moradores de rua, não é porque não tem casa, é porque teve problema com a família, e não tem mais comunhão com a família, e não consegue mais viver junto com a família, e acabam dispersando, e tem gente morando na rua. Outro dia eu vi uma reportagem de uma garota que decidiu ir morar na rua, porque não queria mais morar com a mãe. Uma pessoa de classe média, não queria mais, não suportavam mais uma a outra, e ela decidiu ir morar na rua, dormir debaixo de viaduto. Você veja, gente, como um relacionamento é tão importante, e como pode ser tão disfuncional e prejudicial a falta da boa comunicação, do bom relacionamento e da presença de Deus num lar. Quando a Manuela era teen, ela falou que ia sair de casa, ia embora de casa. Vou contar os podres da Manu aqui. Se você é filho de um pastor, você não tem direito de se defender na hora do culto. A Manu arrumou uma malinha dela, gente, desse tamanho a menina, não era nem teen. Então vou embora, arrumou uma mala e a mãe ficou monitorando. Teve uma vez que ela deu uma volta no quarteirão e voltou para casa. Mas não é brava, gente. Não vale a pena. O filho pródigo demorou mais tempo de descobrir que a casa dele e que a família dele era o bem mais valioso que ele poderia ter na face da terra. Não eram aqueles dinheiros que o pai tinha que dar a ele, não era a parte da fazenda que cabia a ele, não eram bens materiais. Ele descobriu que o maior tesouro dele era o papai, era o aconchego da família. E aí ele decidiu voltar para casa, e ele não dava mais valor a nada, porque aliás aprendeu de forma muito dura, por ser um perdulário, gastou tudo, tentou comprar amizades, quando o dinheiro acabou, acabou tudo. A amizade comprada é assim, o dinheiro acaba, a amizade vai embora. E ele volta para a casa do pai triste, mas com uma grande lição. Pai, eu fico contente de você me fazer pelo menos um dos seus funcionários, eu já estou feliz, porque eu vou estar perto de você. Eu descobri que você é um homem bom, e eu descobri que a família é a melhor coisa para a minha vida. Mas aqui nós vamos para a segunda análise desse texto, gente, que está aqui. A minha casa é um ambiente de paz? Primeiro nós descobrimos aqui que a família é um projeto de Deus. Foi Deus que criou e formou todas as coisas bonitinhas. Agora a minha casa é um ambiente de paz. Eu comecei dizendo nessa mensagem que o tema é famílias do céu que moram na terra. Mas nós moramos aqui para conduzir um maior número de pessoas de volta para a casa do Pai. E a maneira que nós vivemos, a maneira que nós interagimos, a maneira que nós nos comunicamos, a maneira que nós vivemos o dia a dia da vida cristã, é que vai fazer isso, vai levar gente, pessoas para junto de Deus, ao nos observarem e ao espelharem o nosso comportamento, ou vão afastá-las de Deus. Então a segunda análise aqui é que a minha casa, o ambiente, é um ambiente de paz. Gênesis 21, 22. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas. A família, gente, nasce aqui num ambiente de paz. É o descanso do homem que Deus faz com que o projeto dele se cumpra. É um ambiente de paz. Sabe aquela casa que está todo mundo brincando, sorrindo e tal, e aí chega o chefe da casa, aí todo mundo, ninguém mais conversa, ninguém mais faz nada. Nós não temos coragem de rir na frente do pai ou da mãe. Essa liberdade é uma liberdade velada.
é um lar onde existe um tipo de medo, um tipo de assédio. Deus não quer isso nos nossos lares. Eu sou tradicional, e eu brigo comigo mesmo e tento mudar um pouco. E tento ser mais maleável. Fui criado em um lar muito tradicional. Meu pai era muito tradicional. Mas o meu pai, olha só gente, estou falando de um homem que já faleceu há mais de 25 anos, com 68 anos. Mas que quando eu era criança, ele chegava do trabalho e trabalhava em 2 empregos. Ele era igual o Július, trabalhava em 2 trabalhos. E quando ele chegava em casa, ele tirava um tempo para brincar com a gente. E uma das brincadeiras que eu mais gostava é quando ele escondia um dos filhos para os outros acharem. E normalmente ele escondia a mim, que eu era muito magricela. Só osso e couro. Aí ele me pegava e colocava dentro do maleiro do guarda-roupa. Mandava todo mundo contar lá e o pessoal ia me procurar. E eu ficava lá quietinho. Mas eu ria, mas eu me divertia com aquilo. E eu aprendi, lógico, a ser muito brincalhão. De vez em quando eu prego uma peça lá em casa. Essa semana a Manuela tentou pregar uma peça em mim, colocou uma aranha fake, botou o celular para filmar, aí eu me assustei de araque, ela achou que me assustou de verdade. Mas ela riu, você acabou de rir. Agora você sabe, Manu, que eu estava só de araque. Você já acha que eu vou ter medo de aranha? Eu sou homem. Vou ter medo de rato? Então a gente brinca. E um lar, gente, um lar para ser um lar gostoso tem que ter paz. Um lar para ser um lar dentro da métrica do Senhor, que criou o lar, que criou a família, tem que haver paz. E para haver paz precisa haver boa comunicação, precisa haver perdão e precisa haver liberação de perdão. Se tem um lar que fica da cor do inferno, é um lar onde as pessoas não se comunicam e não se perdoam, não se suportam. Nunca esqueço do exemplo do C.S. Lewis, quando ele fala, aqui no inferno, por que não está apinhado de gente? O inferno está apinhado de gente, mas está um longe do outro, porque ninguém se suporta. Um tipo de inferno é um ambiente onde as pessoas não se suportam. Um tipo de céu é um ambiente onde as pessoas se aceitam, se perdoam, juntam suas forças, são gratas, caminham juntos. Este é um modelo de céu. Então, gente, depois de falar que o Senhor fez cair, a família nasce em um ambiente de paz, o conflito é para o relacionamento, o que a doença é para o corpo. Deixa eu ler uma citação aqui, de Dennis Silk, que é um livro, Mantenha o Seu Amor Aceso. Como acontece com a saúde física, o objetivo de um relacionamento deveria ser evitar o conflito tanto quanto possível. Entretanto, da mesma forma que combater uma doença ou fazer terapia depois de uma lesão pode alterar o corpo, passar pelas chamas do conflito de uma maneira saudável é produtivo para fortalecer uma conexão. Um conflito onde você expõe a verdade, onde você abre o coração, onde você pede perdão, onde você errou, esta acariação ela é saudável, é curativa. Mas muitas vezes, o ignorar o outro é que é o veneno. E aqui vai uma pergunta para vocês: o que é o contrário do amor? O contrário do amor, muitas vezes as pessoas pensam que é o ódio, é a raiva. E não é. O contrário do amor é ignorar a pessoa. O contrário do amor é a indiferença. A pessoa pode falar de mim, pode fazer o que quiser, pode pintar o set, eu nem sei quem é, não quero te ouvir. Mas quando você vai para uma acariação, existe um sentimento de querer acertar, de querer ajustar, de querer terminar com aquela dor, de querer acabar com aquele mal.
Então, como segunda análise aqui, gente, o ambiente de paz. Eu queria ler aqui Provérbios 15:1, que diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Controle as suas palavras, tenha calma na hora de responder ao outro. Tente compreender a dor do outro, tente entender o momento que o outro está vivendo. Nós passamos por picos e vales emocionais, e às vezes a pessoa está num momento de emoção. Essa semana, conversando com um casal lindo da igreja, que depois eles vão dar o testemunho aqui e contar para vocês, mas eu olhei bem nos olhos deles e falei assim: olha, vocês estão formando família agora. Eu me sinto uma espécie de pai de vocês, e de responsável. Então, o dia que o pastor te falar uma coisa que não foi bem, foi meio atravessado, olha para os 30 anos do pastor cuidando de gente, e tem um pouco de misericórdia. Tem um pouco de misericórdia, porque o pastor é homem, humano. Você que lida com a sua casa e com seus familiares, ou com seu grupo de equipe de trabalho, você sabe do que eu estou falando. As pessoas às vezes são difíceis, e às vezes são cruéis, e às vezes são ingratas, e às vezes são injustas. E mesmo assim, Deus está dizendo que você deve desenhar um ambiente de paz por onde você passar. Então você precisa ser o adulto desse relacionamento, dessa relação. Porque quando você também falar uma coisa que não cair bem para o pastor vai ser pai. Ele vai falar: não está bem, vou orar por ele, para o Espírito Santo de Deus fazer algo. E a gente tem que fazer isso, gente. A longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, isso é fruto do Espírito. Se nós não o temos, gente, quem é que vai ter? Se o povo de Deus, que se chama povo de Deus, não tiver, quem é que vai cultivar estas dádivas do Espírito? Se não formos nós. Então, gente, o ambiente que Deus criou é para ser um ambiente de paz. Um ambiente de paz na família, sim, representam as famílias do céu na terra. Lembra que a gente falou que a gente está numa espécie de momento de lapidar, de ser lapidados para a gente habitar o planeta de Deus? Qual é a casca grossa que tem que tirar ainda aí de você? Será que tem alguma coisa ainda que precisa ser tirado, que é forte, que é bravo? Como é que você reage às ações que te afetam, vindo de fora, vindo do exterior, vindo das outras pessoas? Você reage com sentimento de vingança, de indiferença, de maldade? Você é incoerente com relação aos frutos do Espírito neste momento? Então Deus precisa dar uma lapidada ainda em você. Então Deus precisa dar uma grosada, uma lixada. E tem uma notícia para você: dói. Dói, pastor? Dói muito. Não dói quando você se sente rejeitado? Não dói quando você se sente não amado ou mal amado, ou preterido por algum grupo? Às vezes é por uma coisa tão simples. Estão escolhendo lá o grupo que vai jogar o futebol e ninguém nunca te chama primeiro. Você fica sempre por último, porque você joga ruinzinho. Você tem que trabalhar o seguinte: qual é a qualidade que você tem que é melhor do que esse jogo aí? Descobre, para se sentir melhor. Vá em frente. Reconheça a sua inabilidade futebolística. Joga a bolinha de gude. Compra uma bola. Aí você é que vai chamar a turma. Quem quiser jogar com a sua bola tem que aceitar você. Mas olha, descubra uma maneira de viver em paz, tá bem, gente? Nós precisamos saber, gente, controlar as nossas palavras. De novo, é melhor ficar cheio do Espírito do que cheio de razão. Terceiro ponto para a gente analisar este texto, está aqui: a família é prioridade. Gênesis 2:24. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nós precisamos compreender as estações da nossa vida aqui. A prioridade agora é o seu núcleo familiar.
Veja que este texto está falando sobre deixar pai e mãe. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe. Deixar pai e mãe é como romper o segundo cordão umbilical. O primeiro cordão que você corta é o umbilical, quando você nasce. O segundo cordão, jovens que estão namorando, noivos e para casar, presta atenção nisso. Ou que estão pedindo para Deus um varão. O segundo cordão que você corta na vida é o cordão emocional. Do relacionamento entre pai e mãe, porque você vai constituir a sua família. E aqui é muito importante a gente entender isso, gente. Que esse ambiente agora, que essa família agora, é prioridade, assim como era a prioridade de Deus, é nossa prioridade também. Você já imaginou você se casar, e tudo que acontecer de errado lá, você liga para sua mãe ou liga para o seu pai? Ô pai, o fulano fez isso, ô pai, ô mãe. Já imaginou um negócio desse? Para. Está na hora de cortar o cordão umbilical, o cordão emocional. E tocar a sua vida agora como pessoas adultas. O Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, amigo nosso, foi formado na igreja Nazareno, um grande pregador. Ele diz o seguinte: os filhos devem obediência ao pai, até o casamento. Depois do casamento, eles não devem mais obediência, mas devem honra. Não é o pai que vai dizer que hora que você vai chegar na sua casa lá. E se isso acontece, isso é doentio, corta isso já. Se você é casado e o pai falar: filho, eu quero que você chegue em casa a tal hora. Filho, eu quero que você vá em tal lugar. Filho, eu quero que você compre tal coisa. Para, construa a sua família, edifique o seu lar, o seu núcleo familiar agora. Mas continue devendo honrando os seus pais. Agora, falar de deixar a casa, biblicamente, um modelo bíblico, gente, para deixar pai e mãe, é no momento do casamento. Vocês estão percebendo isso aqui ou não? O momento certo e bíblico de deixar pai e mãe é no momento de casamento. Eu concordo também com algumas pessoas que entendem que alguns filhos deixam o lar não para o casamento, mas por causa da carreira, por causa da profissão. Agora, deixar o lar por uma birra, porque não suporta, porque não aguenta viver com pai e mãe. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: você não vai formar um bom lar. Você precisa aprender a lidar com as questões de dentro da sua casa e sair com cabeça erguida, com as bênçãos do seu pai, com as bênçãos da sua mãe, para começar um lar abençoado. Quando a gente trabalha, essa questão de plantar igrejas, a gente fala assim: olha, uma igreja a gente chama de mãe. A mãe que vai plantar uma filha, a congregação é uma filha. A gente fala assim: uma igreja sadia gera filha sadia. Mas uma igreja doente gera uma filha doente. Um lar, um clã familiar doentio, disfuncional, cheio de birra, de intriga, de briga, pode gerar um lar também enfermo. Então escolha a bênção de Deus. Por mais que seja: olha, meu pai é um bêbado, minha mãe não sei o que e tal. Procure viver de forma humilde, debaixo da bênção de Deus, honrando seus pais. Porque um dia Deus vai usar você para libertar os seus pais, para abençoar os seus pais. Então não saia brigado, saia deixando um caminho aberto, que um dia você possa falar do amor de Deus, que um dia você possa ter um acesso ao coração deles e eles vão te ouvir, porque a ponte não explodiu. Quando algum membro da nossa igreja local, que já há quase 2 décadas a gente trabalha aqui cuidando de pessoas, lapidando pessoas, precisa ir para outra cidade ou foi chamado para um outro ministério, eu costumo dizer assim: olha, a ponte vai ficar inteirinha, arrumadinha, para que um dia que Deus falar assim: está na hora de você voltar, você volta sem problema nenhum. A ponte não foi explodida, nós não jogamos pessoas fora ou descartamos pessoas como se fossem lixo. Pessoas são a coroa da criação de Deus, e nós precisamos aprender a honrá-las, com as suas decisões. Nem sempre é do nosso jeito, tá bem? Eu queria caminhar aqui com você para mais um ponto. Ainda dentro desse deixar pai e mãe, eu me lembrei aqui que o deixar pai e mãe, gente, é sempre bom a gente levar isso em conta. Não é só um deixar geográfico,
que é importante também, que é muito importante, mas é o deixar também emocional, né? Deixar emocional. Aí você corta este segundo cordão, né? Para a gente ir para o final aqui, a quarta lição desse texto: a minha casa é um lugar de intimidade. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A intimidade, gente, proporciona um ambiente onde eu posso ser eu mesmo. Um ambiente de liberdade. Liberdade. Eu citei para vocês aquele pai que chega e todo mundo bate continência e fica quieto. Está um ambiente pesado. O lar é um lugar onde você pode ser você mesmo. Você pode rir do outro, você pode rir junto com o outro. Você pode deitar no chão. Você pode ficar do jeito que você fica. Em qualquer lugar que você queira estar, você precisa respeitar o ambiente. E o ambiente da sua casa é um lugar onde você respeita e você é respeitado. E você pode ter liberdade. Você já imaginou você não ter liberdade dentro da sua casa? Quando um casal se une, que se casam, uma das palavras que eu dou num treinamento de noivos é: quem escolhe a cor do sofá agora são vocês, não são seus pais. Quem escolhe a cor da cortina e onde vai ficar a mesa, onde vai ficar o móvel que você quer, são vocês, não são seus pais. Está na hora de vocês assumirem de verdade. Quem diz onde vocês vão morar são vocês e não seus pais. Vocês estão construindo um lar e vocês precisam assumir a responsabilidade e ter a liberdade de desenhar este novo núcleo familiar com a cara de vocês. Eu dou um conselho também. Olha, o seu quarto é o seu ambiente particular, é o seu ninho de amor. Preserve isso. Preserve isso como o seu lugarzinho secreto, o seu lugarzinho seu, da sua esposa. Não é um ambiente aberto, não é um ambiente onde as visitas chegam, qualquer um vai entrando e qualquer um vai chegando. Não, é o seu lugarzinho secreto. No seu lar, você toma o café do jeito que você gosta, você faz a comida do jeito que você quer. Ali você tem liberdade, ali você pode escolher. Você sabe, gente, que isso foi algo, uma dádiva de Deus para nós, né? Às vezes, e a gente estuda na área do aconselhamento que existem aquilo que a gente chama na psicanálise e na psicologia de seio mau. Existe o seio bom e o seio mau. Aquela mãe que viveu frustrações na sua história de jovem e quer transformar a sua história numa história do filho, e quer viver a vida do filho, e quer controlar, e aquele pai que quer controlar tudo, que ele ajuda financeiramente, inclusive o filho casado, porque ele quer controlar tudo. Não é assim que deve acontecer. Quando Deus nos formou, o que ele fez? Ele nos deu livre-arbítrio, livre escolha. Ninguém pode escolher a respeito da sua vida a não ser você. Inclusive se vai caminhar com Deus ou não, se vai ser um servo do Senhor ou não. Você pode escolher viver neste padrão bíblico e tirar conselho com seu pastor a respeito das suas decisões. Mas a verdade é que nós não precisamos mais. Nós não precisamos nos arrebentar, nos quebrar. Porque alguns que vieram antes da gente já fizeram isso, nós aprendemos a lição mais fácil. Seus pais cuidaram de você com boa educação, com melhor qualidade social, porque ele sofreu mais no passado. E você pode fazer isso com seu filho, mas você não pode errar a mão. Um lar também não é um lugar de libertinagem. Eu estou falando liberdade, não libertinagem. Um lar é um lugar de liberdade, mas não de libertinagem. O seu filho chega a hora que quer, namora com quem quer, chega, bebe o que quer, faz o que quer. Não, é o seu lar. Então os filhos precisam respeitar aí, mas ao mesmo tempo eles precisam ter liberdade. Por exemplo, na minha casa, com certeza,
tem hora para chegar. Mas é uma preocupação aqui da segurança, de como as coisas, com quem vai sair, para onde vai sair, se vai dormir na casa de uma amiga, quem é essa amiga? E aí a gente apura tudo da família, dá uma vasculhada, hoje está fácil na internet, né? Dá uma vasculhada, dá uma geral, porque eu quero produzir segurança para os meus filhos. E ensiná-los a fazer as escolhas, porque um dia ele vai ser de maior, ele vai fazer as próprias escolhas, ele vai fazer do jeito dele, e eu não vou poder proibir e interferir. Então, gente, um lar é um lugar de liberdade, mas não de libertinagem. É por isso que o Senhor também nos incentiva e nos dirige, como é que nós fazemos as nossas escolhas. Quando o povo de Israel estava chegando na terra prometida, o Senhor disse para eles: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhas a bênção para que te vá bem. Escolher o caminho da bênção é a dica do Senhor. O caminho de viver em família, o caminho de viver um padrão bíblico na minha família. O caminho de viver um padrão bíblico como um pai, como um chefe de casa, como um chefe de família. Que tem que ser modelo e tem que ser exemplo para os meus filhos. Eles precisam ver em mim Cristo. Eles precisam ver em mim um retrato de Deus. Eles precisam ver em mim um comportamento onde vai sedimentar dentro deles um caminho para o céu. Então existe uma responsabilidade aqui da nossa parte, de fazer escolhas, onde os nossos filhos podem nos seguir de geração a geração. Ao falar desses 4 pontos para vocês, eu sei que algumas pessoas viveram esta infelicidade de um lar disfuncional, de um lar que veio destroçado e quebrado da mão do inimigo, e que você que começou a desenhar tudo, você que começou a formar tudo segundo o padrão bíblico, o padrão de Deus. Mas se você vive num lar disfuncional, você que está assistindo em casa, e você que está aqui presencialmente, Deus, Ele providencia milagres, Ele providencia meios, para que o seu lar volte no lugarzinho para onde Ele criou, para viver perto dEle. Ele opera maravilhas e milagres, mas tudo vai começar a partir da sua decisão e do seu modelo. Você precisa ser modelo para os seus, você precisa ser modelo para a sua casa. Eu vou orar agora com você, e eu gostaria que você colocasse isso no seu coração hoje. Eu preciso ser uma referência, eu preciso ser um modelo de família do céu, porque é para lá que eu vou. Eu preciso ser um modelo de família que habita o céu, porque é para lá que eu estou indo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Eu não sei quantas feridas, quantas marcas, se existem marcas difíceis de serem apagadas, mas eu sei que Deus tem uma arca para te salvar. Lá em Gênesis, o Senhor disse para Moisés, para Noé: entra, Noé, com toda a sua família, porque eu vou fechar a porta dessa arca e vou te proteger, vou te guardar, não vai dar nada errado não, Noé. Irmão, existe um dilúvio, uma enxurrada, um dilúvio, um verdadeiro dilúvio de informações, de ruídos, de lições erradas, de comportamentos hostis, de bebedeira, de funk, de tudo que não presta para destruir o seu filho lá fora. Tem um dilúvio de imoralidade. Mas Deus está dizendo nesta manhã o seguinte: entra na arca que é Cristo, você vai ficar vivo, o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te livrar. Entra na arca hoje, que o Senhor quer te livrar. Você que está em casa, entra na arca hoje. A nossa arca hoje é Cristo. Desenhe a sua família e o comportamento da sua família a partir das lições cristãs, do caminhar cristão.
e vai ficar tudo bem. Pai maravilhoso, nesta manhã nós te louvamos, Pai. Nesta manhã nós te exaltamos e pedimos, Deus querido, que a tua paz volte a reinar nos lares dos teus filhos, Pai. Oh, Deus querido, que haja, Senhor, liberdade, mas que haja paz, que haja liberdade e que haja crescimento dentro dos nossos lares, que haja alegria, que haja comunhão, que haja multiplicação e não separação. Que o favor do Senhor, de maneira especial, seja sobre, Senhor amado, o Brasil, que vive esta desgraça de tantos lares desfeitos, mais de 340 mil lares. Que nós possamos ser, Senhor amado, aqueles que vêm para restaurar a família quebrada, que vêm para restaurar o lar desfeito, que vêm para restaurar o lar disfuncional, através da sua palavra e através da nossa vida, que a tua palavra em nós seja, Senhor amado, o que esses homens e mulheres precisam para retomar o caminho, para voltar para o lapidar do Senhor e para o crescimento na tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus é o que nós oramos nesta manhã. Te exaltamos, te louvamos e te bendizemos. Amém, Senhor. Amém.